Acho que vai ter gente que não vai concordar, mas pra mim é a realidade da Austrália como um todo, na experiência que a gente teve na nossa viagem. Você paga muito pelas coisas e você não recebe o serviço que você tá pagando. E aí, galera, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Se vocês não lembram de mim, sou a Bruna, faço parte desse canal também, faz tempo que eu não trago vídeo por aqui. Mas a Camila me convidou pra contar essa história que é bem engraçada. E quando a gente conta juntos, né, fica mais engraçado ainda porque cada um lembra de uma parte da história. Essa história é sobre a Austrália, numa ilha que a gente foi pra lá, que se chama Fraser Island. É uma ilha bem famosa lá. E claro que a gente foi visitar e conhecer e ver o que todo mundo tava falando sobre essa ilha. Pra quem já tá acompanhando a saga da Austrália, a gente contou a nossa história desde o aeroporto de Sydney até chegar em Brisbane. Então muita coisa aconteceu. Só que no primeiro dia, assim que a gente pisou na Austrália, a gente fechou alguns tours. Então a gente vai falar um pouco sobre como foi tudo, por que a gente escolheu esse destino. E vamos lá. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Camila, essa é minha irmã Bruna. A gente tem esse canal em que a gente conta as nossas histórias de viagens, intercâmbios e tudo que a gente acha que pode agregar pro nosso público. Então, como a Bruna já falou, eu chamei ela pra contar essa história porque, gente, olha, se rolou perrengue até então na Austrália, não tinha sido nada perto do que aconteceu na Fraser Island. Acontece uma coisa muito engraçada quando a gente conta as nossas experiências na internet, que é pessoas que moram no lugar e se incomodam com as nossas experiências. Isso acontece muito, né, Bruno? É, eu não entendo o que a galera espera, assim, quando a gente vai viajar, a gente não vai ter a mesma opinião que ninguém, a gente não vai ter as mesmas experiências, a gente não vai conhecer as mesmas pessoas. Então, claramente, obviamente, vai claro, ser diferente, né? Na verdade, eu também, quando as pessoas falam um pouco do México, eu fico incomodada às vezes também, eu entendo o amor que você sente, mas você tem que ficar quieto às vezes, porque A experiência do tem que ter outro. humildade também de perceber que a gente não tem a verdade absoluta sobre nada nesse mundo. E como a Camila sempre fala, a opinião de cada um é única, a experiência é única, então realmente não tem como ser igual. Eu vou dar um exemplo pra ficar mais palpável pra vocês. Eu nunca fui assaltada no Brasil. Essa é a minha experiência, é a verdade absoluta? Eu vou falar pras pessoas, não existe assalto no Brasil, nunca aconteceu comigo. Não tem como falar isso, gente. Então, pra todos os países que a gente vai, a gente conta tanto as experiências boas que a gente tem, quanto as ruins. E, dependendo do lugar, a gente conta a nossa visão de turista. Isso aí tem que ficar muitíssimo claro, porque nos outros vídeos você vê os comentários das pessoas falando que a gente tá literalmente mentindo. Que isso não acontece em tal país, porque Eu moro aqui há 7 anos e blá blá blá. foda-se que você mora aí há 7 anos, entendeu? Você tem que ter, como a Bruna disse, a humildade de escutar a experiência do outro e ou você absorve aquilo pra você, aprende alguma coisa com isso, ou então fecha o vídeo. Não precisa ficar dando de doido surtado aí nos comentários, porque isso tem acontecido muito. E acontece em todos os destinos, né, Bruna? É, todos não, na verdade, né? Acontece em destinos que a galera muito gosta bem muito. lembrado, é. Por exemplo, quando a gente falou que aconteceu aquela questão do policial parar a gente no México, ninguém reclamou. Todo mundo, aliás, desceu a lenha lá no México E nos não só comentários. isso, gente que nunca foi pro México falando que é muito perigoso, que é um Esperava o absurdo, quê? isso e aquilo, exato. Agora, vai falar de Estados Unidos, vai falar de França, vai falar de Austrália, nossa, o pessoal que mora fora, ele com se o dói tico. num nível que você fica assim, ué, não é um xingamento ao país, não é nada, você literalmente só tá contando o que aconteceu com você. Então, Quando a gente falou sobre Cuba, África do Sul, ninguém ligou. Quando Ninguém a gente liga, falou do México, é. ninguém ligou. Quando a gente fala de Chile, de Peru, ninguém liga. isso aí tem um nome, né? É, tem um nome. Então, vamos dar uma segurada aí. Se não acontece com você, se você mora 1000 anos no país, bom pra você. A gente tá Perfeito. contando a nossa experiência no nosso canal e vida que segue. E eu não queria começar o vídeo desse jeito, mas, gente, é muito necessário. Vocês têm que ver os comentários lunáticos das pessoas nos outros vídeos. É muito bizarro. É que a galera fica ofendida como se a gente estivesse falando da vida deles. Não, Ou e pensa sobre eles também que, mesmo, tipo né? assim, a nossa primeira viagem, que a gente não tem ideia de nada, que a gente caiu do planeta Marte e foi direto pra Austrália e nunca viajou antes. A gente tem 16 anos mais de viagem, gente. Foi pra muitos países. Então, nada que a gente fala que é leviano, é inventado, sabe? É a nossa experiência. E é isso. Bom, então vamos pra história, né? A gente chega em Sydney e assim que a gente chega, a gente faz o check-in no hostel e não podia entrar ainda porque o check-in era só 2 horas, né? A gente chegou, tipo, de manhã. Eles tiveram uma estratégia muito boa, essa agência aí. O nome da agência, Happy Travels. Você, se for pra Austrália, vai encontrar essa agência ou vai ouvir falar porque eles estão em todo lado. É, logo quando a gente chegou no rosto, a primeira coisa que eu vi foi uma menina do meu lado. Ela tava com uma pastinha escrito Happy Travels. E eu percebi porque era laranja. Aí eu olhei e já fiquei assim, né? Logo depois, o cara, o recepcionista, ele falou... Ah, já que vocês não podem entrar no quarto ainda, vai ali na esquina tomar um café, que a gente dá um café de graça pra vocês. E a gente falou, vamos então tomar o café, né? Já que a gente não não pode sabia o que entrar que era, ainda, né? a gente não sabia o que era o café. Ele deu um papelzinho pra gente, a gente foi
até a cafeteria, porque eu entendi que era uma cafeteria, né? A gente foi até a cafeteria, na verdade não era uma cafeteria, era uma agência de viagem, que era essa Happy Travels. Quando a gente chegou lá, tava cheio de gente, né? E a gente foi atendido por um cara super simpático, que logo que a gente chegou, ele já falou... E aí, quando vocês chegaram, dando vocês são? Que a gente tava claramente perdida, né? Eu cobrei os cavalos. Nossa, é aqui. Quantas horas a gente ficou também de viagem, tava tinha acabado de chegar. cansadíssima. E a gente falou, a gente tá aqui pelo café. Falaram que tem um café aqui dele. Tem um café mesmo. Pode pedir ali o que você quiser. E quando vocês terminarem o café, ou enquanto vocês estão tomando café, vem aqui e senta comigo pra gente falar um pouco sobre a Austrália, o que tem de tour. E a gente queria mesmo saber, né, sobre isso. A gente chegou meio sem planos, já sabendo o que queria fazer, mas sem fechar nada. Então o café foi uma isca, a gente comeu essa isca e caímos no negócio lá. Não era um golpe, tá, gente? Era tipo assim, a gente foi lá e deu tudo Inteligente, certo. eu achei. Principalmente pra E eu nem pessoal tomo de café, rosto. né? Mas você tomou Tomei. Light. Então, mas eu não tomo café e eu fui, gente, que eu tava cansada. E a gente não tinha coisa melhor pra fazer, tipo, o que a gente ia fazer? Com as nossas malas tudo lá no hostel, a gente não podia entrar ainda, era só na esquina, pra gente foi a melhor coisa. Pegamos o café e sentamos lá com o homem. A gente E caiu aí... na isca gostoso ainda, a gente... Caiu consciente. Vontade, vontade. Aí sentamos lá com ele e é isso. Você chega lá no país, você não sabe absolutamente nada, sabe algumas coisas, e o cara aparentemente sabia de tudo. Então ele começou a perguntar os dias de viagem que a gente tinha, qual era a nossa ideia, a gente falou que ia alugar um carro. Aí ele perguntou se a gente tinha alguns pontos, né, turísticos que queria conhecer, e ele mesmo já pegou o calendário e falou: olha, esse tour é muito legal, esse aqui eu vou fazer, esse aqui vale muito a pena. Inclusive, ele tava colocando coisa até que a gente não queria, né? Tipo, pular de paraquedas. O Bruno falou, cara, não é a minha vibe. Mas ele já tava quase enfiando lá no pacote. E aí ele falou alguns lugares que a gente queria, de fato, conhecer. Que era a Fraser Island, que a gente já tinha ouvido falar e muita gente falou que valia a pena. O Whitsunday. Whitsunday é assim que fala, né? Que era mais pra cima, bem longe, e a gente sabia que ia dirigir até lá. Foi isso. Depois o tour lá de barco, foi isso. Só. Era esses dois lugares que tinha, porque a gente explicou pra ele que até tal data a gente chegaria em Brisbane, e aí ele montou esse roteiro pra gente. Só que lembrando que agora na Austrália, nos meses de verão, é alta temporada, tem bastante gente, então se você quer fazer esses tours que são mais concorridos, você tem que fechar já logo no começo da viagem. E foi por isso que eu e a Camila também já falamos com esse cara e já começamos já falando, vamos Ele fechar até com mostrou, ele. né? Tipo, ele mostrou o calendário lá. Olha, gente, tem 2 vagas só pro final do mês, então se eu fosse vocês, eu fechava agora. E a Camila falou também, mesmo que a gente pague um pouco a mais, tá bom, porque a gente precisa fechar logo, se não for com ele, a gente vai fechar com outra agência, ou vai ter que ver na internet com um tour que a gente não conhece. É porque então a agência de viagem é isso, né, gente? Você paga um pouco a mais pra ter ali o conhecimento da pessoa, a facilidade, ele já fez tudo pra gente. Só que o que aconteceu? Tinha vários tours diferentes lá. Inclusive, ele falou... A gente tem vários fornecedores. E aí ele foi explicando os tours pra gente e a gente entendeu... Não sei se ele foi muito otimista sobre as coisas, ou a gente entendeu meio errado, se foi expectativa e realidade. E esse tour específico da Fraser Island, eu com a Bruna, a gente não tinha entendido onde a gente tava se enfiando. Não tinha. E antes que falem que é uma questão de comunicação, pode até mais ou menos ser, mas ele não era australiano. Não, Ele era britânico. Eu e a Camila, a gente é bem acostumada com o inglês britânico. E além disso... Não, a gente tava conversando normal. conversando com ele, normal. né? É que eu tenho que falar, né? Que senão vão falar que é esse o problema. Mas, além disso, a gente fala inglês há mais de 15 anos. E não foi um problema de comunicação. Realmente... Acho que foi uma vibe de vendedor dele, assim. Pode ser. Porque ele pegou e falou... Esse é o tour que vocês têm que fazer. Eu faria esse tour aqui. Ele falou os pontos altos do tour e esqueceu dos pontos baixos. Esqueceu. Foi isso. E também, é isso. Vendedor, o vendedor é isso. isso. O vendedor fala o que é muito bom e realmente o que ele falou que é muito bom aconteceu, mas a parte menos boa, ruim, ele não falou exatamente, não explicou exatamente. Deu uma maquiada ali, né? E talvez se ele falasse, a gente ia fechar do mesmo jeito, mas a gente não ia se surpreender com aquela coisa ruim, né? E ruim no nosso ponto de vista, nessa época da nossa vida que a gente já tá, né, querendo mais conforto. Por exemplo, dá um exemplo pra ficar mais claro pra vocês. Esse tour, ele falou... É numa ilha e vocês têm que ir de carro. A minha amiga falou, olha, tem que alugar uma 4x4. Minha amiga tinha falado que ela foi sozinha, só que era um pouco difícil, que tem que atravessar a ilha, blá, 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 blá. Falando com esse cara, ele pegou e falou... É super difícil dirigir lá, então é bom vocês irem com um guia. Ele mostrou até foto de acidentes pra gente, de tipo assim... Essas pessoas foram sozinhas e o carro virou e não sei o quê. Então, o que a gente pensou? Que a gente fecharia esse tour, que teria um carro. Aí ele falou, era um guia por grupo. Eu pensei que cada carro seria um guia. E não foi isso que aconteceu, gente. Do jeito que ele tava falando... Não, vocês vão dormir na ilha. Ele não falou onde a gente dormiria na ilha, porque poderia ser 1000 opções.
Em nenhum momento eu pensei que seria o que foi. E não é que a gente não perguntava as coisas. Tudo que a gente perguntava, ele falava... Não, vocês podem dormir juntas. Tipo, ele meio que Vai ter todas as desbaratinava. Vai ter todas as refeições Já da tá primeira tudo noite. incluído, ou A seja, primeira noite vocês vão ficar num hostel, numa outra cidade. Vocês não tem que se preocupar com absolutamente nada. Então a gente achou naquele momento, principalmente pelo preço que a gente tava pagando pelas coisas, que ia ser um tour muito top. O que ele tava falando era Assim, assim... nossa, é a melhor opção que vocês têm é essa. E a nossa preocupação naquele momento era não dirigir na areia, né? É, porque tava todo mundo falando que realmente era mais difícil. E era isso. Basicamente, a gente... Ah, tá bom, então vai ter hospedagem, vai ter comida, Vai ter guia. Perfeito, é isso que a gente quer. E ele falando que era um tour muito bom, acima da média. Tem 3 opções, 3 empresas. Essa aqui é a melhor e tá disponível. Eu falei, dá melhor que tá disponível, então é essa que a gente quer. Sei lá, eu sabia que era num lugar remoto, que seria uma experiência diferente, mas eu não tava esperando o que foi que a gente vai contar daqui a pouco. O jeito que aconteceu as coisas não seria um problema, gente. É que realmente foi uma expectativa e realidade muito grande. E não foi expectativa criada na gente. Eu acho que o cara, ele falou mais, assim, do que ele tava vendendo, mas tudo bem. Saindo de Brisbane, a gente foi até Noosa, que é uma cidade também muito legal, que a gente gostou bastante de visitar, mas nesse dia a gente ia ficar só uma noite pra escutar a orientação antes de ir pra ilha. E depois, no dia seguinte, logo de manhã, a gente ia, os guias, né, iam buscar a gente lá e a gente ia até a ilha. A gente chegou nesse hostel. Que tava no pacote, ele falou, Vocês vão passar a primeira noite num hostel e lá vocês vão conhecer o grupo. beleza, ok. Chegamos no hostel, o hostel era legal, gostei, tinha bar, tinha festinha, os Um monte de quartos gente. eram grandes, né, e limpos, então era simples, mas tudo ok, né? Eu gostei do hostel. Sim. E a orientação, basicamente, era um vídeo, a gente escutava com um fone de ouvido, e o vídeo era falando sobre os dingos, que é os dingões, dingos, não sei como fala. Gente, os jingles são cachorros selvagens que eles falaram que tem nessa ilha, que eles são perigosos, que eles atacam e tal. Eu nunca nem tinha ouvido falar, ele parece um cachorro caramelo pra gente. Sim. Mas eles falaram, é perigoso. Então a gente ficou assistindo esse vídeo, tipo, 1 hora quase, e só falava do jingle. Toda hora eles falaram do jingle, toda Ataque de hora eles jingle. falaram do carro e de dirigir na areia. Era o que eles mais falavam. E tudo multa, né? Vai ter multa. Se você passar na velocidade, multa. Se Multa. você fizer, sei lá o que, multa. E eu olhava pra Camila e falava, gente, só tem multa nessa ilha, só tem multa. E também e falava do jingle e multa. E do carro. Era a única Que era coisa que perigoso falava, dirigir. E repetia toda mil hora. vezes. E o vídeo, gente, era aquele vídeo que foi gravado em 1990. Não dava pra entender nada com o fone lá. A festa do rosto rolando. Então foi bem caótico já. Eu falei, meu Deus, será que eu preciso prestar muita atenção nisso? Porque eu tô entendendo nada. Mas ok, eles ficaram lá mais de 1 hora dando essas orientações aí. A gente saiu da orientação falando, tá, tem cachorro selvagem, é perigoso dirigir, E mas tem vai que ter respeitar as guia, leis. tem que respeitar porque tem muita multa lá. Eles falaram também, as leis de trânsito de carro fora da Austrália é o mesmo que se aplica nessa ilha, então preste atenção nisso. E foi só isso que a gente escutou, né, basicamente. Aí eles falaram, né, que a ilha é remota, a gente já sabia. E chega nesse momento, eles falaram que a gente ficaria 3 dias sem tomar banho. Falaram, Não leve shampoo, condicionador, não leva nada, porque não vai ter nem chuveiro lá. Então vocês podem ficar 2, 3 dias aí sem tomar banho, não vai matar ninguém. eu olhei e falei pra Bruna, pra onde que a gente tá indo? Como assim não vai ter chuveiro, gente? E além disso, a gente descobriu também que ia acampar. Em nenhum momento, quando a gente fechou lá com o homem, a gente falou sobre camping com ele. Ele falou que a gente poderia dormir juntas, que a gente poderia passar a noite na ilha, mas é o que eu disse, gente, do jeito que ele estava vendendo, essa experiência é a melhor de todas. Pelo preço que a gente estava pagando, eu jamais, e todas as refeições, não sei o quê, não tinha a vibe do camping, entendeu? Não era, pelo menos não dava pra entender isso, né, Bruna? Eu achei que era um hostel, que ele já tinha falado do hostel Do de primeiro Noosa. hostel, exato. Aí eu achei que era um hostel, porque também, apesar de ser remota a ilha, tem estrutura, tanto é que tem um hotel lá, meio Tem um resort lá. então eu achei que era um hostel, achei que era hostel o negócio inteiro, tanto é que ele só falou hostel o tempo Ele todo, ficou ele falou falando. hostel. Hospedagem é hostel. E a gente fechou É verdade outras coisas isso. também. Todos os outros tours ele falava. Vai ficar em hostel. É, hostel. Esse aí ele esqueceu de falar de camping. No outro tour, que a gente sabia que ia dormir no barco, ele falou. Isso aqui vocês vão dormir no barco. Ele deixou bem claro certas coisas. Mas no da ilha ele falou, vai ter uma acomodação pra vocês duas. E a gente falou, tá bom. Achando realmente que era um hostel, alguma coisa mais simples, sei lá. É, eu não achei que era camping. Nunca, também não achei que era camping, não. Mas, sinceramente, a gente já acampou na vida, então Tava tudo ok, bem né? também, tudo bem. Eu não sabia? Tudo bem.
É isso, é o fator surpresa, gente. Você falou assim, eu falei pra Bruna, a gente vai acampar. A gente vai acampar? Não vai tomar banho? Meu Deus, onde a gente tá indo? Tamo indo pra ilha remota. Ok, faz sentido. Então vamos, né? Chega no dia seguinte. Essa primeira noite, né, a gente dormiu com 16 pessoas dentro do quarto, porque era a galera do tour. Eu achei que era o nosso grupo, aquele quarto era o nosso grupo. Mas foi um inferno. Nossa, a galera roncou, aqueles moleque alemão lá, sei lá de onde eles eram. Tudo roncando pra caralho, bêbado. Nossa, foi um ó. A primeira noite já foi caótica. A gente acorda no dia seguinte e eles simplesmente falam. Deixa as malas lá e escolha um carro. Tinha vários carros lá que era 4x4. E eu pensei até esse momento, gente, que ia ter um motorista pra cada carro. Então a gente ficou todo mundo perdido, tipo, quantas pessoas em cada carro, meu Deus, o povo lá, tipo, tinha uns amigos que já entraram no carro. Eu com a Bruna, do nada, aleatório, pegamos o primeiro carro que tava lá. E ficou meio estranho, né? Que tinha mais gente querendo entrar, a gente não sabia quantas pessoas iam pro carro. Eu sei que a gente entrou, tipo, vamos nesse aqui, foda-se. Lembra aquela menina olhou pra mim? Você vai entrar nesse carro? Eu falei, vou. Eu também. Vamos ver quem vai entrar primeiro. Aí ela falou, Ah, que bom, tem 2 lugares. Eu já tava... quase não ia entrar no carro. Eu já enfiei minhas coisas e já entrei dentro do carro, porque se fosse depender deles, eu com a Bruna a gente ia separado. E outra coisa também que eles falaram que a gente tinha que pagar 20 ou 10 dólares australianos 20 pra... dólares. 20 dólares, né? Pra ter a roupa de cama e o travesseiro. Então a gente teve que deixar 20 dólares lá também. Também foi uma bagunça. Tem que fazer zoneado. fila e tem que pegar o negócio e os 20 dólares. E você sai com essas coisas na mão, enfia no carro. Eu achei que a gente ia embora em meia hora. A gente acho que demorou umas 2 horas Quase pra ir 2 horas embora pra sair. e conseguir ir pra ilha de vez. E conseguir ir pra ilha não, né? Pegar o carro pra ir pra ilha. É, porque tem isso. Esse primeiro carro não era o carro que a gente ia pra ilha. A gente pegou esse primeiro carro, aí entrou todo mundo. Cadê motorista, gente? Não tinha. Só que eu pensei, o motorista vai estar lá na ilha. Eles começaram a gritar, depois que todo mundo já tinha pagado lá o travesseiro e tal, eles começaram a gritar. Quem que pode dirigir? Quem que pode dirigir? Voluntário. Aí eu fiquei assim, voluntário pra dirigir? Mas exatamente o que a Camila falou, vai ter voluntário pra dirigir Até a ilha. até o ponto de encontro, chegando no ponto de encontro, o pessoal da ilha, né? Não, voluntário pra dirigir. Quem que tem carteira de motorista pra dirigir? Literalmente. Aí o povo levantando a mão assim. Essa era a regra. Mais de 21 anos, e daí pensa isso, gente. Dirige uma 4x4 do lado direito, que é mão inglesa lá. E voluntários, tipo, entrei no carro. Eu com a Bruna, a gente tava sentada atrás, eu falei, eu não vou dirigir esse carro. Eu já tô dirigindo desde lá de Sydney, e eu não vou pegar essa 4x4 aí, que é isso? Called Gomborian, which is in buttfuck nowhere. Okay, exciting stuff. Not much around. We're gonna stop there for like 15 minutes for a. Entrou uma menina. Aí vamos lá pro nosso carro, que foi aleatório. Tinha esses 2 amigos ingleses, então uma menina e um menino, eles já se conheciam, estavam viajando juntos. Aí tinha uma belga e uma menina de Gales. As duas também já se conheciam de outra viagem, mas nesse primeiro momento eu não sabia que elas eram amigas, mas elas estavam lá. Aí tinha uma italiana russa. A menina era os dois, italiana russa. Que eu e a Bruna, a gente só chamava ela de russa. E uma menina espanhola. E eu e a Camila. E eu e a Bruna. Ou seja, desse tour inteiro, só tinha eu e a Bruna de latino. Tipo, América do Sul e tal. O resto era tudo europeu. Todos eles. É, Não todos. tinha ninguém. Era alemão. Durante a viagem a gente Norueguês, conheceu todo mundo de todos os dinamarquês. carros e todos eram da Europa. Só tinha nós lá. E no máximo tinha um canadense, é uma canadense, aquela menina era canadense. Canadense, No é. máximo canadense, O resto era tudo europeu. mas o resto tudo europeu. E a maioria dos europeus trabalhando na Austrália, né? Eles vão com o Working Holiday, e aí trabalha, tira férias, trabalha, tira férias. E aí tinha gente que tava desempregada, vou viajar. E gente que tava chegando, mas que ia trabalhar. Só tava eu e a Bruna de turista lá. Literalmente, não tinha ninguém de turista nesse rolê, né? Nesse rolê não tinha ninguém turista. Ninguém de turista. Era só quem tava morando lá com o visto, fazendo intercâmbio, na verdade, né? O grupo era de 30 pessoas, 8 pessoas em cada carro. Era 8. Acho que era 32, 28 pessoas, sei lá. Mas acho que eram 8 pessoas em cada carro, tinha a guia também. A guia, vamos falar da guia. É, tinha a guia, a famosa guia. A gente conheceu ela nesse primeiro momento, mandando todo mundo entrar no carro, falou pra seguir o carro dela. Aí fomos seguindo. Dirigimos, sei lá, 1 hora e meia pra mais. Ninguém se conhecia no carro, ninguém sabia porque a menina tava dirigindo, enfim. Tá todo mundo com as mesmas perguntas sem resposta. Ninguém dava resposta e a gente perdida. Aí chegamos lá no porto que você muda de carro e daí eles colocaram a gente de um carro bom para um carro amarelo, caiu nos pedaços. Começou uma viagem muito doida que a gente não sabe nem a procedência dela. Animado, Bruneta? Só não sei o que eu tô fazendo. Gente, 3 dias sem banho a gente vai ficar. Mas tá bom, né? Experiência. E aí ela começou a dar as instruções pra gente. Ela se apresentou, era uma australiana de 21 anos que tava há 4 meses trabalhando nessa agência. Então, assim, uma pivete, sinceramente, desculpa quem tem 21 anos aí. Mas o que eu quero dizer, gente, é que ela parecia uma outra turista lá. Zero profissional, não tinha ideia de nada, perdidaça.
E ela falou que ela era a guia do nosso grupo. Essa menina tava responsável por 32 pessoas indo pra essa ilha deserta e remota. E ela tava de motorista. E ela era a única guia para 4 carros. What? Ela explicou isso pra gente. Eu tô no carro da frente, os outros 3 carros vão me seguindo. E um de vocês é motorista. Quem quiser dirigir vai ter que me passar os documentos aqui. A única regra é ter mais de 21 anos. Nessa hora eu fiquei assim. Quem vai dirigir? E aquela questão lá dos acidentes? Era difícil dirigir na areia? E essa questão, não. Eles tacaram o terror na gente, falando o quanto era difícil dirigir na areia. Até o cara que vendeu o tour pra gente falou. Olha os acidentes que acontecem se você vai sem guia. E aí, simplesmente, você tá no carro com pessoas desconhecidas, um bando de europeu. E foi isso, gente. E coloca a sua vida na mão deles, né? Pra eles dirigirem, ou você mesmo dirige, mas daí a vida deles tá na sua mão. Então, assim, E é isso. o que é melhor, eu o não que é pior, paguei não pra sei. eu dirigir, entendeu? Eu achei que teria um guia responsável pra me levar pela ilha. Literalmente eu pensei isso. E, gente, não é delusional pensar isso. Nossa, uma coisa do além. Porque, por exemplo, a Bolívia, Salar do Uyuni, que a gente comparou muito essa viagem com a Bolívia, mas no final do vídeo a gente vai falar sobre. Lá você vai pro Salar do Uyuni, que também é um lugar remoto, né? Não adianta falar. Ai, não é uma ilha remota. O Salar do Uyuni é um deserto, né? No meio do nada. Remoto. E lá você paga os carros, você vira, né, um grupo em cada carro. E a mesma cada coisa, carro 4x4. 4x4 e cada carro tem um motorista. E o motorista fica mostrando o deserto pra você. Se a Bolívia te dá essa estrutura por um valor menor ainda do que a gente pagou, não era uma coisa de outro mundo a gente pensar que Ia ter um guia pra teria cada um guia carro. pra cada carro. Exato. Não foi isso que aconteceu, não foi isso que foi falado pra gente. A gente não imaginava que seria desse jeito. O que ele falou pra gente é: É difícil dirigir na areia, é uma 4x4 e olha os acidentes que acontecem se vocês forem sozinhos. tipo assim, não tinha como você imaginar que mesmo assim você ia dirigindo. Você vai com o guia, mas você vai seguindo ele. Você vai com guia, mas você vai dirigindo, né? A gente até que deu sorte no nosso carro, porque tinha muita gente novinha nessa viagem. Tipo, 18 anos, 19 anos. O nosso carro, acho que foi assim, a vibe da galera. Uma galera mais velha. Os britânicos lá, eles tinham 29, 28. 25. A outra tinha 32. A mais novinha era a russa, que tinha 24. Acho que é 24. Então, a gente não pegou uma galera pivete, porque tinha gente lá que, assim, nem carteira de motorista tinha. Então, dos malhos, o nosso foi o menos pior. A gente deu até que sorte com o nosso carro. Tipo, não era ninguém que acabou de tirar a carteira de motorista E vai querer dirigir tomou a no meio responsabilidade. da Porque isso areia. aconteceu nos outros carros. Tipo, pessoas... Tinha uma menina que eu falei, cara, ela tem 12 anos. E ela inventou que queria dirigir. Gente, a menina tremia assim, ela Não não sabia sabia dar dirigir. ré. Ela não sabia dar ré e ela queria dirigir. Eu ficava tipo, meu Deus do céu, não é possível isso. Desesperador. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda porque primeiro estamos lá. Trocamos de carro, atravessamos pra ilha. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause they ain't really who they say on the outside. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause they ain't really who they say on the outside. Slide around the city with my day one. I ain't gotta worry, cause they A1. A menina que tava dirigindo, que foi aqui, desde o hostel até a embarcação, dirigiu, ela também falou, eu posso dirigir agora. E ela tava desesperada. Ela falou que era difícil dirigir na areia e o carro tremia, era uma zona, todo mundo gritando. Eram 4 carros, pra vocês entenderem. A guia no primeiro, 3 carros seguindo ela. A gente tinha comunicação por rádio, então a pessoa que tava na frente tinha que falar no rádio também. É o turista dirigindo, o turista medindo a temperatura, o turista passando pelo rádio. E o nosso carro começa a pitar do nada. Aí a gente falava pra guia, nosso carro tá pitando. Assim que a gente chegou, ela falava, Qual que é a temperatura? tinha uma temperatura no painel. Ah, é 90. Então acelera! Ela tinha acabado de falar pra gente, antes da gente ir, que não era pra dirigir igual idiota, que não era pra fazer gracinha, que não era pra acelerar muito, que não sei o quê. Chegou na ilha, ela basicamente mandava a gente fazer o contrário. Ela falava pelo rádio, Acelera mais que tudo que vai entrar ar
no negócio e daí vai parar de evitar. Só que não dá pra acelerar, porque o carro da frente tava grudado. A gente tava grudado nele. Parecia um rali, né? Parecia um rali. A menina desesperada, primeira vez dirigindo na areia. Movimentando o A pneu água sozinho. super perto do carro, sendo que falaram, se a água bater no carro, vai dar merda também. Então a gente tava... Ela falava, se a onda vir, né, desvia. Só que, tipo, era muita coisa acontecendo. Eu passei pânico. Passei Os pânico primeiros real. minutos, gente, eu tava apertando assim, falei, meu Deus, por que eu vim pra essa ilha? Nossa, tô passando nervosa, eu tava nervosa. Falei, ai, gente, eu vim relaxar, curtir minha vida. A ilha remota. A ilha remota, eu tava sofrendo nos Eu primeiros também, minutos. assim, o carro velho por dentro, Caindo aos cinto de qualquer pedaços. jeito. Tipo, era uma chambica. Eles deram uma chambica pra gente dirigir. Uma carroça. Sim. Tá, Bruneta. Muita tensão. É igual uma pessoa. Gente nervoso. I feel like we're gonna have bruises after this. Uma coisa que eu queria falar da guia também é que ela falava assim, Então a regra é essa, mas vocês podem fazer isso. ela falava que a gente podia fazer outra coisa da Falava a regra. regra, mas vamos quebrar a regra. É, vamos quebrar a regra. Eu entendo que o que ela queria fazer era ser legalzona com o povo, então ela ficava falando um monte de palavrão e um monte de jeito engraçado de parecia uma falar. doida. Ela parecia uma doida, assim. Se você tem já 25 anos mais, você fica assim, minha filha, Tipo, a gente não tá na escola, a gente não é amiguinho do high school, do ensino eu tô médio. desesperada aqui. Que porra é essa que tá É, acontecendo? então toda hora ela ficava falando, Gente, a gente vai fazer isso, mas se vocês fizerem, se eu não ver nada, tá tudo certo. Vocês podem passar da velocidade, se eu não ver nada, tá tudo certo. então tipo, qual é a regra, minha filha? Se a gente esperava que o guia seria uma pessoa mega responsável, que passava profissionalismo, com muito conhecimento, não foi o caso. E não tô falando por conta da idade, tô falando até pelo que a gente viu mesmo dela, a atitude dela, o jeito que ela tratou as pessoas. Inclusive, ela deu um pito em você logo no começo, né, Bruna? Sim, quando a gente tava chegando, aliás, a gente ia trocar de carro, né? Tirei uma foto, porque eu sempre posto no Instagram tudo que acontece, né? Falo do tour e tal. E afinal, somos turistas também, né? Normal do Exato. turista tirar foto. Se eu quiser tirar foto, eu acho que eu posso, né? Tirei uma foto, olhei o horário e guardei meu celular. E nessa hora, gente, ela virou um bicho comigo. Ela começou a me dar um pito, falando, tipo... Você tem que prestar atenção no que eu tô falando, porque essas informações são muito importantes. Só que as informações que ela tava falando era exatamente a mesma coisa do vídeo do dia anterior. O que ela já tinha O falado que ela no já rosto tinha também. falado no hostel e ela tava repetindo a mesma coisa. E não é que eu tirei uma foto e fiquei lá o Mexendo tempo no celular. todo, tipo, eu não perdi nada do que ela falou. E ela tava falando ainda sobre dirigir, eu nem ia dirigir no negócio. E ela tava falando pro grupo todo, a Bruna tava num canto. Não sei como ela me viu. É, exato. A gente tava, tipo, os gringos tudo na frente, a gente atrás, a Bruna tirou uma foto e tomou um pito em público. De Por causa de graça. nada, de graça. Mas, assim, né? Tava mexendo no celular, então eu falei, já tô guardando o celular. Porque, juro, não fiquei nem um minuto no celular, fiquei um segundo. Mas eu, por exemplo, achei bem desnecessário, porque é o que a gente falou, a pessoa de 21 anos, parecendo uma professora de quinta série com um turista que não tava fazendo absolutamente nada errado, não tava atrapalhando, não tava nada. Ela queria mostrar que ela tava no comando. Pequenos poderes, Pequenos Brasil. poderes. É que ela queria ser legalzona com a galera, né? Ao mesmo tempo que ela queria mostrar o poder dela, ela falava, Ai, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, eu sou amiga de vocês. E durante a viagem, muitos erros foram acontecendo e claramente ela não sabia lidar com a situação. Inclusive, eu achei too much a agência colocar nas costas de uma pessoa tão nova 32 pessoas de outros países numa ilha remota. Então ela tava com muita responsabilidade lá, com a qual claramente ela não sabia lidar. E também tem formas de falar tudo, né? Você pode muito bem falar, olha, eu vou falar agora uma coisa importante, sei lá, qualquer coisa. Ou então simplesmente ignorar, né? Porque já tinha falado a informação 3 vezes, então, sei lá. Mas bom, nem liguei, falei pra ela que eu guardei o celular e aí ela continuou falando, mas toda oportunidade que ela tinha, ela pegava alguém pra Fazer falar, um bullying fazer um público. bullying. Ela pegava a pessoa e falava, e zoava, grossa e cheia das atitudes que eu acho que não precisa, desnecessário, e eu, como profissional, não teria. Mas enfim. Aí beleza, gente, atravessamos a ilha, foi bem pânico geral, não foi uma direção fácil, era areia, era onda, era tudo, a mulher do rádio gritando, então foi todo esse caos aí.
Mas a gente chegou. O que a gente tem pra falar dessa ilha? Como a gente já disse, um lugar muito remoto, ou seja, a internet lá não tinha. Não tem estrada, não tem nada, você dirige na areia mesmo. E a ilha é bem bonita, tem bastante lagos, tem muita vegetação, tem partes que é realmente uma floresta e você tá andando no meio da floresta com esse carro 4x4. Também tem muitos animais, a gente viu aranha, viu cobra, viu dingo, viu de tudo. Você se sente bem perto, né, da vida selvagem mesmo. Você se sente perto da natureza e, assim, eu gostei muito, é o tipo de turismo que eu gosto bastante, de ir pra praia, conhecer lugares mais remotos mesmo, ter tava bem experiência, quente também, aventura, né? Assim, tava bem quente. E a galera também era uma galera mais jovem, que tava curtindo, né, uma experiência em grupo mesmo. Então eu acho que isso tudo agrega muito na experiência e pra mim foi muito legal. Eu acho que pra você também, né? A gente conversou sobre isso. Eu acho que o propósito do tour, assim, é bem legal. São pessoas diferentes, de países diferentes. Na Austrália eu me senti um pouco isolada, nessa ilha eu me senti isolada de tudo do mundo. Você realmente não tem acesso a nada. E se você não sabe muito sobre essa ilha, ela é a maior ilha de areia do mundo, uma das mais selvagens da Austrália e também tá listada como Patrimônio Mundial da Unesco. São quilômetros de areia e praia e não é possível entrar no mar, já que a ilha é rodeada por tubarões e águas vivas. Porém, como a gente já falou, tem vários lagos lindíssimos pra conhecer. Essa menina tava dirigindo, a gente tava seguindo os carros até que a gente chega no camping. Quando a gente chegou lá, na verdade, a gente ficou surpresa positivamente, né? A estrutura de camping era muito legal, porque tinha diferentes partes do camping para diferentes grupos. Apesar de a gente estar num grupo de 30 pessoas, tinha outros grupos lá de outras agências e até da mesma agência. E tinha estruturas diferentes também, né? Com barraca. E quando a gente chegou, eu também fiquei muito surpresa. Gostei bastante porque a nossa barraca já estava pronta. Tinha cobertura de chuva, a gente também tinha o que eu falei pra vocês, que a gente pagou $20 pra ter a roupa de cama. Então a gente só colocou a roupa de cama. Tinha uma estrutura também de cozinha. E também a parte de banheiros, que era banheiro químico, mas que tava limpo a maior parte do tempo. Principalmente na parte da manhã, que é quando a guia limpava, né? Só que aí, outra coisa pegou a gente de surpresa, que foi o fato da guia falar pro grupo que a gente ia ter que cozinhar pro acampamento. Isso aí a gente não tava sabendo. Ele, inclusive, falou... Todas as refeições estão no pacote. Café da manhã, almoço e jantar. Mas ele deixou de fora também a informação de quem cozinhava era a gente. Os ingredientes estavam no pacote. Exato. Você faz a sua própria comida. Que também não é uma comida muito difícil de fazer, né? Não era muito elaborada a comida. Normalmente era aqueles wrap lá, que você coloca na tortilha e pronto, no pãozinho lá. Panqueca de manhã com geleia e, sei lá, só isso. Café, chá. E o almoço também era outro lanche. E na primeira noite foi uma macarronada com carne moída. Foi basicamente isso. E aí tá a minha primeira crítica, gente. Que eu peguei bem mal, assim, com o tour. E acho que vai ter gente que não vai concordar, mas pra mim é a realidade da Austrália como um todo, na experiência que a gente teve na nossa viagem. Você paga muito pelas coisas e você não recebe o serviço que você tá pagando. E uma comparação muito grande que a gente fez durante essa viagem foi com Chile e Bolívia. Lá mesmo quando a gente conversou com os europeus, eles estavam falando: mas aqui é muito remoto, mas aqui é um país caro. o exemplo de Chile e Bolívia. A gente foi pro Salar do Uyuni. Legal, a gente tava numa ilha que é remota, mas o Salar do Uyuni é um deserto remoto no meio do nada na Bolívia. E lá a gente pagou mais barato pelo tour. Lá a gente ia em carros separados, cada um com um motorista, e quando chegava nas refeições, a gente teve verdadeiros banquetes no meio do nada. E não era a gente que preparava, era o próprio guia, o próprio motorista. Inclusive eles falavam pra gente que um dia antes da viagem, eles ficaram até tarde preparando toda a comida, enfim. De todos os tours que a gente fez, né, tanto do Chile quanto da Bolívia. A minha maior crítica disso foi todas as vezes que a gente tava por América Latina viajando e encontrava europeu, americano, australiano, fazendo tours em países que eles consideram pobres, de terceiro mundo, e eles estavam pagando em euro, em dólar, ou seja, faz aí dividido por 6, dividido por 5, dividido por muito mais, na verdade, com peso boliviano, por exemplo, eles recebiam muito mais e reclamavam ainda. Reclamavam da comida, reclamavam do serviço, reclamavam de tudo. Aí, achei engraçado a gente ir pro país deles e você pagar muito mais, né, se você for pensar, o brasileiro convertendo dólar, enfim, e você pagar por um negócio caro que você não recebe nada. Eu fiquei com vergonha do que foi oferecido pra gente de comida e, pior ainda, a gente tava de turista, a gente achou que a gente ia relaxar e parecia que a gente tava num trabalho voluntário. Essa mulher falou pra gente: amanhã, 5h30 da manhã, o carro de vocês, quero 4, quero o nosso, vai fazer o café da manhã. Então a gente simplesmente teve que acordar, madrugar, pra preparar café da manhã pra 30 pessoas. Bom dia, Brasil. Dentro da barraca. Hoje a gente acorda cedo pra fazer o café da manhã de todo mundo do acampamento. Então, todo mundo já tá lá, tô atrasada. Vou lá
Agora, vou mostrar pra vocês. Parecia que a gente tava num summer camp quando a gente é criança, sabe? Parecia. Um acampamento de verão de criança. Sabe aqueles de filme? Porque é isso, você acorda, tem que fazer as coisas, parece que você tá participando de uma gincana, tipo, sei lá. Mas o que eu acho mais impressionante é que realmente acho que eles já contam muito que a natureza é tão bonita, que eles falam, ah, tá bom, é só isso, eu vou entregar o mínimo Mas possível. aí o Salar do Uyuni também é maravilhoso, inclusive mais bonito que essa ilha aí. E a com comida certeza. é maravilhosa. É bem mais impressionante do que essa ilha, pelo menos pra mim. Um deserto de sal eu nunca vi na minha vida e eu acho que eu nunca vou ver de novo. Não, sinceramente, o Salar do Uyuni e essa ilha aí, não tem nem comparação pra mim. Exatamente, não tem comparação. E também muita gente fala sobre a vantagem de estar na Austrália é o poder de compra, né? Então, com certeza, eles conseguiriam comprar uma coisa muito melhor com o valor que a gente pagou e ter Exatamente. um produto muito melhor, uma refeição muito melhor. A parada da comida pra mim foi a mais, porque a gente fez as contas lá, eu falei pra Bruna, eu acho que eles não gastaram mais de $10 por pessoa com café da manhã, almoço e janta. Por exemplo, a panqueca que a gente fez era tipo uma garrafa de amaciante, né? Vinha com pó lá e você colocava água, misturava e fazia panqueca pra todo mundo. Ela comprou 4 daquelas, que a gente viu no supermercado depois, custava $2, $3. E esse foi o nosso café da manhã. Essa foi a refeição que eles deram pra gente. Então, pelo preço que a gente pagou no tour, a comida que a gente recebeu, não gostei mesmo. Tanto o café da manhã quanto o jantar. Eu acho que o jantar foi o menos pior de todos. Teve uma noite lá que teve carne, batata. Nem foi carne, foi... Mas sei lá, batata, uns negócios mais diferentes, assim. Foi salsicha. Salsicha. Foi salsicha. Como se fosse uma linguiça, salsicha, sabe o que é? Aí teve uma coisa mais diferente, mas o café da manhã e o almoço, gente, ela dava um pé de alface, sem nem tá limpo, falava pro povo, corta aí, corta o tomate, corta a cebola e tem pão aqui. E aí você mesmo montava o seu negócio e esse era o almoço. Que é outra coisa também que eu critico um pouco, assim, normalmente, se você não vai poder lavar em lugar nenhum, você, no mínimo, vai comprar lavado já, né? Exato. A Camila falou, meu alface tem gosto de terra. Eu aliás, tirei o alface, eu falei, tô com nojo disso aqui. Não, e é isso. Era um alface pra 30 pessoas, numa cabecinha de alface. Pra 30 pessoas. Tomate também, era Pouco. pouquíssimo. Se você quisesse repetir, né, não podia muito. É, Sim, tinha lá. sorte que nem todo mundo repetia, porque senão ele tava errado. Mas, por exemplo, no último dia não tinha mais ketchup, não tinha mais quase nada. Tinha Você tinha que absolutamente nada. comer o que tinha lá. Eu, se eu estivesse fazendo um tour desse, eu acho que eu faria mais quantidade e umas coisas mais elaboradas, pelo amor de Deus. Realmente, pelo preço que a gente pagou, é bem inferior do que eu esperava, assim. Não, resumindo, a gente pagou caro, a gente não recebeu nada, a gente teve que cozinhar, acordar às 5 horas da manhã pra cozinhar pras pessoas. E aí, comparando com outras viagens, outros tours que a gente fez, esse aí pra mim foi bem vergonhoso. Sinceramente, essa é a opinião que eu tenho. E não só sobre esse tour, outros também que a gente fez, eu achei que serviço, no geral, na Austrália, deixa a desejar. Achei caro para o que você recebe. E essa é a pior sensação que você tem, né? Quando o custo-benefício não tá alinhado. Durante esse tour eu falei pra Bruna, a Bolívia dá um pau na Austrália. E aí, de novo, uma ironia, né? A gente comparando o aeroporto com a da Etiópia, os tours bem melhor na Bolívia, e as pessoas falam que é um país de primeiro mundo, super desenvolvido. De tour pra turista, eu achei que eles tiram bastante vantagem. Inclusive, outros tours depois, né? Que a gente foi, que a gente pode falar mais pra frente pra vocês. E a gente comparou tanto com a Bolívia porque é mais ou menos o mesmo esquema. Você tá num carro 4x4, você No tá meio do com nada. 7 pessoas no meio do nada. São paisagens que todo mundo considera muito bonito. E é um tour que todo mundo vai. Então, se você tá lá naquela região do Uyuni e do Chile, em São Pedro de Atacama, todo mundo faz esse tour. E é a mesma coisa da Austrália, né? Muita gente, todo mundo que a gente conhecia falava, você foi na Fraser Island? Todo mundo falava sobre esse tour. Por isso que a gente comparou bastante. Por o carro ser muito parecido, a experiência parecida por ser muito remota, pela comida também, né? Que é, sim, uma comida que no Chile, na verdade na Bolívia, né? As pessoas consideram como simples, mas agora comparado com esse aí, eu tô achando que na Bolívia realmente não é nada É um banquete, simples, né? sinceramente, é um banquete. Eu falei isso pra Bruna, comparado com os tours que a gente fez no Chile e na Bolívia, no meio do deserto, era um banquete, se você for olhar o que a gente recebeu na Austrália. E uma coisa muito importante também, tem gente que vai falar, Ai, mas é um banquete porque a Bolívia é um país barato, o Chile é um país barato. é um país barato pra quem tá indo de fora, talvez, e nem isso, né? Mas pra eles que são locais lá, é caro. O fato deles oferecerem uma estrutura melhor, uma comida melhor, uma experiência melhor pro turista, é algo até admirável, porque você tá indo num país pobre, onde as pessoas não têm dinheiro. Inclusive, a gente levou um tour pro Salar do Uyuni, e teve um dia que a gente parou no meio do nada, gente. Não tinha absolutamente nada ao redor, só tinha um hotel. Que sim, era simples, mas, por exemplo, tinha banho. E a comida, infinitamente melhor.
Então, é uma coisa pra se pensar, né? Um país pobre consegue oferecer um turismo bem melhor e o turista não paga tanto assim como aconteceu com a gente na Austrália. Mas a gente teve que acordar, né, gente? 5 horas da manhã tava lá, gente, fazendo panqueca. E os gringos, era assim, tudo uma experiência, tudo incrível. Outra coisa que eu critiquei também, quando eles vão pra países pobres, subdesenvolvidos, terceiro mundo, eles reclamam de tudo, absolutamente tudo, que tudo tá caindo nos pedaços, que é perigoso, que não sei o quê. Mas lá na Austrália, que a gente tava literalmente comendo pão que o diabo amassou no meio da ilha, eles estavam achando tudo lindo. Só depende do país que você tá, né? Aí eu falei pra Bruna, vamos pra chapa, pega a espátula aí, porque se ficar dependendo deles tirando selfie aí com a panqueca, a gente não vai conseguir fazer pras 30 pessoas. Então tem várias fotos que eles tiraram mim da Bruna fazendo as 2 máquinas de panqueca lá. Porque a gente já trabalhou na van, né, Bruna? Então ficamos lá perto da chapa. Eu e a Camila, a gente é acelerada, a gente também já é combo, então a gente já fazia assim, já conversava e já terminou tudo, enquanto os gringos estavam tudo tirando foto lá. Achando E incrível. não tinha muito o que fazer também, era fazer panqueca, só tinha panqueca pra comer. Eu falei muito rápido, só tinha panqueca pra comer. Enfim, e realmente a gente, depois de um tempo, a gente tava dando risada, porque, cara, vou ficar puta a viagem toda. Exato. Porque eu não recebi o que eu queria, porque eu paguei mais do que eu acho que valia essa viagem. Não vou, né? Vou curtir também. Então eu tava lá curtindo a vida, comendo panqueca, tirei foto com a minha panqueca, com a minha fruta. Ah, tinha fruta também, tinha banana e maçã meio podre. Mas ela falava, pega um por pessoa. Um não por era pessoa. 2, não. Não eram 2. Enfim, e eu e a Camila, a gente gostou muito da experiência, mas realmente a comida foi muito a desejar. O camping eu não esperava, mas o camping tava bom. A gente aceitou. Inclusive a noite que a gente passou lá foi bem tranquila. Eu capotei. Dormi muito bem, confortável. Só que a gente escutou que o acampamento do lado, eles estavam dormindo em tapete de yoga, gente. Não era nem do grossinho, era do fininho. Então eu falei pra Bruna, se eu tivesse chegado aqui com essa comida e com o tapete de yoga, eu matava alguém, entendeu? Eu ia pegar essa guia e a gente ia brigar. Eu ia ficar travada, não conseguia andar mais. Porque eu não ia conseguir dormir no tapete. Então a gente deu sorte nisso, mas talvez outras pessoas ainda passem mais perrengue do que a gente passou. A gente cozinhou, comemos e aí ela falou... Pode deixar as coisas no camping que a gente vai fazer o tour hoje e depois volta pra cá pra dormir mais uma noite. Então foi isso que a gente fez. No nosso carro, a gente falou pra vocês que a gente deu sorte com as pessoas que estavam lá no carro por uma questão de idade e tal. Mas, querendo ou não, eu e Bruna, sendo as únicas latinas do tour inteiro, tem uma diferença. E a gente percebeu isso lá. A gente percebe isso em várias viagens, mas lá foi bem claro, assim, aparente, de coisas e pequenas coisas que eu acho que nem eles percebem. É uma coisa tão internalizada que eles não percebem que eles estão fazendo isso com a gente, né, e entre eles também. A primeira coisa é que a maioria deles era da Inglaterra ou do país de Gales, então eles meio que se juntaram. Eram dois amigos, a gente já falou, né, qual era a 2 amigos e a menina de Gales. E eu entendo, gente, que é normal. Você tem pessoas ali que são mais parecidas com você, então você se junta, tá tudo bem. E daí o resto sendo europeu, eles meio que viraram um grupinho, só que eles não estavam excluindo eu e a Bruna. Os papos que eles tinham... era mais vibe deles, a gente tava na nossa lá criticando. O que a Bruna falou, real, a gente não odiou a viagem por conta disso, inclusive a gente simplesmente aceitou que tava nessas condições mesmo, mas a gente tem um olhar crítico, né? Então, essa parada do carro aí. A menina da Inglaterra foi dirigir, tudo tranquilo na paz. Essa russa, ela simplesmente avisou as pessoas que ela não ia sentar na parte de trás. Então, vamos lá. O carro era essa carroça velha aí. Vamos imaginar que tava aqui. Na frente vinha o motorista e o copiloto. Atrás, 3 pessoas. E atrás, ou seja, onde seria o porta-mala, mais 3 pessoas. Só que é bem menor do que essa parte do meio. Você fica mais apertado mesmo. E claramente ninguém queria ir nessa parte. A russa italiana, tá? Ela simplesmente informou as pessoas que ela não iria na parte de trás porque ela tinha problema no joelho. Quem tem problema no joelho? Quem tem 30 anos? Eu mesma. Ela não pediu pra ninguém, ela só falou, eu não vou atrás. Só que é uma questão, você já não vai atrás. Ela também não ia no meio. Ela fazia questão de ir na janela. Então, toda hora tava a galera rodando, né? Quem dirigia ia pra trás, quem tava atrás ia pro meio, ia trocando. Ela simplesmente ficava no lugar dela, que era o melhor lugar, né? Atrás do motorista, do copiloto, na janela, sem se apertar, sem fazer nada. E ela ficou assim por 3 dias de tour. Não, e o pior, sem ninguém questionar. Eu fiquei no meio quase a maior parte do tempo, quando não tava atrás. A gente ficou atrás a maior parte do tempo. Eu estive no pior lugar de todos. Ela ficava com a perna aberta ainda. Ela botava a mala dela, a mochilinha dela, no meu lugar, do meio. Tipo, cara, você já tá no melhor lugar, você nunca tá atrás. E ainda você quer ficar com a perna aberta e com a mochila dos outros. Eu achei ela bem sem noção, essa menina. Ficava muito puta. E é isso, você não quer ser a chata, porque senão você vai ser a chata sempre. Se você ficar, nossa amiga, pelo amor de Deus, fecha a perna. Vamos trocar de lugar que eu também tenho problema no joelho. Exato, mas não, a gente quer ser legal. E como ninguém falava, a gente também não queria falar, mas...
Tava todo mundo incomodado, né? Tava todo também. mundo incomodado, tava todo mundo assim, né? Mas ninguém falava nada. É. A da mala, eu falei, você vai levar aqui ou embaixo? Porque, pô, eu que não vou, já tô no Ficar com pior sua lugar, mala eu vou ficar aqui. com sua mala. Aí ela, Ela dava de tudo louca. Ela fala, não tô entendendo nada. Ela não entendia zero, né, coitada? Louca de esperta. Louca de esperta. Só que essa russa não foi o único problema que a gente teve, a russa italiana. A gente achou que, primeiro a agência, né, bem sem noção de colocar pessoas que nunca dirigiram na mão inglesa, que nunca dirigiram uma 4x4, que nunca dirigiram na areia pra ser responsável pelo resto do grupo. Eles falaram que era perigoso, inclusive, mas dão o carro na sua mão. E aí, uma coisa que eu e a Bruna a gente tava falando, eu que tenho muita experiência em dirigir, tava dirigindo desde esse dia até lá, falei, eu não vou me voluntariar pra dirigir porque eu não quero essa responsabilidade. Só que aí a gente começou a ver que todo mundo tava dirigindo e pessoas assim, acabou de fazer 21 anos, Do tour. nunca tinha dirigido no país, entendeu? Só tem a carteira de motorista. A menina do nosso carro falou, né? A belga. Ai, gente, sinceramente. Começou a inglesa dirigindo, aí foi a espanhola, dirigiram ok. Aí a belga falou, Quero dirigir. nisso que a gente falou, tá bom, ela vai dirigir, ela pegou e falou. Eu nunca dirigi na mão inglesa. Aí eu já fiquei pra Bruna, meu Deus do céu. Aí eu fui ver que ela era meio assim, avoada, gente, porque ela queria ir pela aventura, queria ir pra Pela mostrar que tava foto, na dirigindo pela verdade, foto, é. exato. Ela queria ir pela foto, A espanhola também, ela falou que ela nunca tinha dirigido com a mão inglesa. mas ela e deu sorte também que ela foi queria ir bem, pela né? foto. E também ela era que mais velha também, E outra bem mais coisa velha. que o caminho dela foi muito fácil, né? Que foi a areia que não era tão fofa, que era mais dura. daí Mas deu é isso, certo. tipo assim, se ela tem confiança, dirige há 10 anos, aí beleza. A outra não dirigia. Ela falou que já Não tinha fazia pouco ideia. tempo. Exato. Tinha tirado a carteira há pouco tempo, mas mesmo assim, o europeu tem isso, né, gente? De ter ai, meu Deus, como que explica? Pra eles não tem tempo ruim. Eu sou foda, eu consigo, eu vou fazer. Se der errado, deu, tá tudo certo. Eles não têm medo, eles não têm senso, eles não têm nada, né? Então, a gente ficou olhando. Vai essa belga dirigir. E quem somos nós, né, pra falar que não? E nessa hora, bem na dela, né, a gente tava na parte de trás, que era a menos segura do carro. Tudo apertado, eu falei pra Bruna, você sabe que se der ruim aqui no carro, a gente é a primeira... bater as botas, né? Realmente era. Foi a belga, gente. Aí ela se meteu lá na frente, começou a dirigir. E daquele jeito, né? Gritando, feliz, que eles começaram a botar música alta, não dava nem pra escutar a rádio lá. A gente E desesperada. eu e a Camila assim. Só que a espanhola tava do nosso lado também. Então tava eu, Camila e a espanhola na parte de trás. Não dá pra ver nada o que ela tava fazendo, mas ela tava que nem uma doida. Dirige a milhão. Descontrolada, assim, dirigindo a milhão. Nem sabia o que ela tava fazendo. E a gente ficava tipo, meu Deus, calma. Eu olhava o Não é volante dela, tava assim. Só que a questão era muita areia. O dela foi o pior caminho de todos. A pior motorista pegou o pior caminho, óbvio, né? Então, eu olhava lá de trás e falava pra Bruna, meu Deus, ela não consegue ficar com o volante reto. Ela não para, meu Deus, o que a gente faz? E ela, toda vez que a onda chegava perto dela, ela não desviava. A mulher falou isso 50 Alto vezes. bom tom, a mulher falou. Se chegar a onda perto de vocês, não deixe pegar o carro, vocês têm que desviar. Ou parar. Ou parar, exato. Ela não. Ela passou a primeira onda. Pura sorte, não pegou o carro. Aliás, pegou só um pouquinho. Passou a segunda onda, gente. A onda veio com tudo na gente. Porque o que aconteceu também, a russa italiana tava lá no lugar dela e eu não sei porquê, não passou pela cabeça dela fechar o vidro. Tipo assim, a onda vindo e ela não fechava o vidro. Eu falei pra ela, fecha o vidro, tá ventando, tá um monte de coisa. Gente, a onda veio, mas lavou o carro inteiro. Eu e a Bruna, a gente ficou ensopada, você ficou mais até, né? Ah, eu com certeza, eu era a primeira do negócio. Atrás dela. Fiquei ensopada. Aí Só que o carro funcionou. o carro funcionou. E daí todo mundo ficou rindo. O pessoal rindo, eu e a Camila assim. Tipo, mano, o que vocês estão achando graça? A mulher falou que não era pra bater a onda. Exato. Mas tudo bem, né? Que a gente vai ser a chata de novo? Não, né? Não, Vamos vamos continuar. ser chata. Aí continuamos. E a espanhola puta também, falando, pelo amor de Deus, gente, não é possível. Gente, a segunda onda foi mais forte que. A segunda não, a terceira, né? Porque a primeira A pegou primeira mais ou pegou menos. pouco, a segunda pegou, mas o carro funcionou. Quando veio a terceira... Nossa, mas me molhou assim, daí sim, fiquei inteira molhada. Parecia que eu tinha pegado, assim, entrado no mar, Entrado no mar, voltado, e saído. Parou o carro. Nessa hora me deu um desespero, porque eu falei, gente, o mar vai engolir o carro agora, porque a gente tava do lado. É como se a gente A onda vindo. É, a onda vindo, mais onda vindo. E eu tava na parte de trás, não tinha como sair. Eu falei, agora vai morrer. Mas a maior questão lembra que a gente era o último carro seguindo os outros 3. A guia, que, nossa, super profissional, preocupadíssima, gente, ela meteu o pé e foi embora. E ela sempre falava, Eu tô vendo vocês, eu tô vendo vocês. Não se preocupe que eu Não tô se vendo preocupa. vocês. gente, ela foi embora, o carro 1 foi embora, o carro 2 foi embora e a gente ficou pra trás. Só que o carro tava com rádio e funciona por distância. Nisso que o carro parou de funcionar, a espanhola gritou, pega o rádio, porque eles ficaram tudo sem saber o que fazer. O copiloto não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer. Aí, na hora que eles se tocaram que eles tinham que pegar o rádio já não funcionou. Os carros tinham ido embora, porque tava todo mundo dirigindo a milhão, né? Rápido. Foram embora. Ficou a gente sem guia
sem os 2 carros, sem rádio, Parada, sem nada, sem funcionar. onda vindo e todo mundo em choque. Eu e a Bruna, quase que eu gritei. Eu avisei. O que você tá falando, O velho? que ela fez? Porque ela não sabe muito de carro, né? Começou a dar partida loucamente. 1, 2, 3. A gente falou, para de dar partida, cara. Com Vai pegar certeza fogo. entrou água no negócio. Não vai Exato. funcionar. Você vai ferrar com o negócio. Deixa um pouco parado. Daí ela ficou, O quê? Você tem que parar? porra, para de tentar ligar o carro. A maior questão, todo mundo... Calma, não é sua culpa, não é sua culpa. E assim, imagina. é a culpa dela sim. É ela que tomou a responsabilidade, ela que fez merda, é culpa dela. E outra, se quebrasse o carro por uso indevido do carro, ia vir na nossa A conta, gente né? ia pagar porque, óbvio, nenhum deles quis pegar o seguro, né? Do carro. O seguro adicional, né? Porque tinha um segurinho lá, mas Ah, também... mas a gente ia ter que pagar, né? É, só que outra coisa também que a gente não falou nada, né? A gente só ficou pensando. Ficamos tipo, a quieta, culpa mas é dela, eu assim, só mas- escutando puta. É, a gente ficou quieta, mas todo mundo... Ah, imagina, não é sua culpa, não é sua culpa, maravilhosa, não sei o quê. É parte da aventura. Eles falaram isso falam umas isso. 10 vezes, Gente, a parte da aventura. a gente no meio do Comer alface nada- sem limpar, parte da aventura. Tudo era parte da aventura. Não, mas a gente no meio do nada, sem comunicação com ninguém, largados pra trás, com a onda batendo, o carro sem funcionar, e eles lá. Eu falei, gente, como é que faz? Ficamos dentro do carro. E não pode sair do carro, né? Porque tem os dias. Tem os lobos selvagens lá. She said like stop it. I think you're There will be. Chloe will have seen that we're not here, and she'll be radioing to see that. And also, there's cars coming. Galera, tem muita água pra rolar ainda nessa história, porque a gente passou 3 dias nessa ilha. Então a gente vai parar esse vídeo por aqui, não fiquem bravos que o povo fica puto comigo quando tem parte 1 e parte 2, mas na edição, enfim, é melhor quando a gente faz dessa forma. Eu não vou demorar pra postar a parte 2. Se você não é inscrito no canal e não quer perder essa história, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Manchar BR. E a gente se vê no próximo vídeo. E a saga é grande ainda, hein? Um beijo, é nóis, tchau.